Salve pessoal, aqui professor Alexandre Zilotti com mais uma aula de matemática aqui do canal da Escolha Educação. Hoje, mediana e baricentro aqui no nosso canal. Vamos falar desse assunto que é tão pouco explorado, né? Cai bastante nos vestibulares. Você conhece as sevianas? Mediana e baricentro é o tema de hoje. Se você quer aprender tudo sobre isso e ainda de quebra fazer dois exercícios muito legais, fica comigo até o fim da aula. Bora pra aula? Então, pessoal, a gente começa dizendo o que é uma seviana, né? Essa palavra sevianas, que quase ninguém conhece, tenho certeza. Quando eu falo isso para os alunos, eles conhecem pouco. Uma seviana é um segmento de reta que une o vértice de um triângulo à reta suporte do lado oposto a esse vértice. Então, por exemplo, você tem um triângulo aqui, ó, de azulzinho, ABC, qualquer ponto, qualquer segmento que une o ponto A ao lado oposto ou à reta suporte do lado oposto, veja, uma seviana pode ligar um ponto, o ponto vértice A um ponto interior aqui no lado interior, não, um ponto do lado BC, ou então pode ligar a um ponto que está na reta suporte do lado BC. Então, quando a gente tem esse tipo de reta aqui, ela é chamada de seviana, e a gente fala sevianas relativas ao vértice A, tá? Ou sevianas relativas ao lado BC. Também é possível, a gente vai ver aí nos exercícios, tá? Então, seviana é isso, é esse segmento aqui que une, ok, pessoal? Nós temos, então, essas sevianas, aqui o desenho de novo. As principais sevianas que nós temos, quais são? Os lados, né? Os lados, ó, o lado AB e o lado AC, são sevianas, né? São sevianas mais óbvias que nós temos, né? Depois nós temos também as bissetrizes, as medianas e as alturas. Tenho certeza que você já ouviu falar desses nomes aqui. Hoje nós vamos estudar as medianas, ok, pessoal? Então, o que é a mediana? Ela é a seviana que une um vértice do triângulo, olha lá, o ponto A, ao ponto médio do lado oposto a esse vértice. Então, eu tenho o ponto A aqui, lado BC oposto. Ponto médio do lado BC. Então, divide o lado BC em dois segmentos iguais, BM e MC. Esse tracinho 1 aqui e um tracinho aqui significa que esses dois segmentos têm a mesma medida. Então, este segmento de reta é chamado de mediana. Como eu falei antes, mediana, ou a gente fala mediana relativa ao lado BC, ou a gente fala mediana relativa ao vértice A. Todo triângulo, claro, possui três medianas, né? Então eu destaquei agora há pouco uma aqui, mas eu fiz as outras para você ver, ó, separadas, né? Então olha esses desenhinhos aqui que eu caprichei para você. Você tem aqui a mediana relativa ao lado BC, aqui você tem a mediana relativa ao lado AC, e aqui você tem a mediana relativa ao lado AB, no mesmo triângulo, ok, pessoal? Então aqui o ponto médio do lado BC que eu chamei de M, o ponto N aqui, ponto médio do lado AC, e o ponto L, ponto médio do lado AB. Então, as três medianas, todo triângulo tem três medianas. Isso é importante de dizer. E aí, claro, a primeira propriedade importante que eu quero destacar para vocês, a mediana, ela divide o triângulo em dois triângulos de mesma área. Então, se eu traçar essa mediana aqui, eu construí o triângulo AEMC e o triângulo AMB. Bom, pessoal, esses dois triângulos têm a mesma área. Isso é fácil de pensar se a gente faz o quê? Desenha uma paralela ao lado BC aqui, mais ou menos aqui, ó. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que esse triângulo BMA, ele tem, deixa eu desenhar aqui uma altura, né? Qual que é a altura desse triângulo BMA? É a distância entre essas duas retas, né? Essa reta BC e essa outra paralela aqui. E o triângulo MCA, ele também tem a mesma altura, ele também vai ter a mesma distância, já que eu tracei essa reta como paralela. Então vejam, esse triângulo BMA, ele tem a base BM e essa altura, esse segmentozinho vermelho aqui, que a gente pode chamar de H, por exemplo, né? Então ele tem essa base BM e essa altura H. E outro triângulo MCA, o que ele tem? A base MC e a mesma altura H. Então, dois triângulos que têm a mesma base e a mesma altura, eles têm a mesma área. Então é muito fácil de ver, né? Vou apagar aqui. É muito fácil para a gente entender que quando eu desenho uma mediana, eu tenho dois triângulos de mesma área. Aqui é a área e aqui é a mesma área, tá bom? Bom, quando as medianas se encontram, então pela primeira vez aqui eu estou trazendo as três medianas juntas. E olha que legal que acontece, né? Não é uma coincidência, é uma
É uma razão da natureza, né? Da matemática dos triângulos, uma propriedade básica dos triângulos. As três medianas se encontram em um único ponto. Podia não ser assim. Eu podia traçar duas sevianas quaisquer, elas se encontrarem em pontos, não as três se encontrarem no mesmo ponto. Mas essas medianas, essas sevianas que a gente está estudando, por exemplo, hoje a mediana, elas se encontram num único ponto. As três medianas, então, se encontram nesse ponto que a gente vai chamar de G, né? Uma letra comum aí usada para o ponto que se chama baricentro. Pessoal, então guardei para sempre. Baricentro é o encontro das três medianas do triângulo, beleza? Então, que propriedade que eu tenho quando eu desenho as três medianas? Lembra que eu falei que se eu traçar uma mediana aqui, eu divido num triângulo aqui e num outro triângulo grande aqui iguais? Pois bem, isso acontece com todas as medianas. E aí, eu não vou entrar aqui, mas é fácil mostrar que se eu traçar as três medianas, eu vou dividir o triângulo ABC em 6 triângulos e todos esses 6 triângulos têm a mesma área. Beleza, pessoal? Isso é muito legal e muito importante quando você vai fazer exercício de vestibular, que você está ali na correria do tempo e tal, saber essas propriedades quase que de cor, assim, né? Então, se você treinar bastante esses exercícios, você vai, de repente, num exercício de vestibular, numa FUVEST, num Enem, né? Ou em outro vestibular aí para federal, você pode, de repente, ter um exercício desse. E você sabendo essa propriedade aqui, você vai muito rápido para a resolução e evita ficar pensando tanto no problema, em outras soluções que são possíveis, mas às vezes mais longas, tá bom? Então, lembrando, as três medianas dividem o triângulo em 6 triângulos de área igual. Falou? Vamos ver a propriedade fundamental do baricentro, e essa acho que é a propriedade top das tops aqui da aula de hoje. Quando eu tenho uma mediana, eu marquei aqui o baricentro, não marquei as outras medianas que estão aqui e a outra está aqui, mas eu não marquei ela, eu quero destacar o seguinte. Uma mediana só, o baricentro divide ela em 2 partes. A parte aqui, vamos dizer, de cima, eu não gosto de falar de cima porque relativo, em geometria, de cima e de baixo é relativo, né? Mas vamos dizer que o baricentro ele vai dividir a mediana em 2 partes, uma sendo o dobro da outra. O baricentro divide a mediana em 2 segmentos, então BG e GN, que estão na razão 2:1. O que é 2:1? Este valor aqui, este pedaço, é o dobro deste. E como que eu sei qual que é o dobro de qual, né? Então vamos lembrar assim, o pedaço maior da mediana, ele tá vindo do vértice, né? E o pedaço menor da mediana, ele tá vindo aqui, ele tá perto do lado, ok? Porque o baricentro, né, pessoal, ele é o centro de massa. Então, assim, depois você dá uma pesquisada aí, né, mas não vou ter tempo agora de falar, mas o baricentro na física, né, ele é considerado o centro de massa. Então, assim, é claro que o baricentro, onde que tem mais massa, né? Se a gente fosse pensar numa chapa, assim, né? Se o triângulo fosse uma chapa, tem mais massa concentrada aqui embaixo, então, do que aqui em cima, né? Então a gente tem que imaginar, ou a gente deve imaginar, que o baricentro está mais perto da base aqui que do vértice, da onde ele sai, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai dividir, o baricentro vai dividir a mediana em 2 partes, 2:1. E aí uma propriedade também muito importante, pessoal, que tem a ver com o triângulo retângulo. Olha só, eu destaquei aqui, né, no triângulo retângulo, né, se a gente traçar a mediana, vai acontecer uma coisa muito legal. A mediana vai ter a medida, né, a mediana relativa à hipotenusa, ok? Ela tem medida igual a metade da medida da hipotenusa. Então, a hipotenusa valendo o dobro da mediana, certo? E isso ocorre por quê, pessoal? Né, eu expliquei aqui, e isso a gente vai ver melhor numa outra aula, mas que a gente vai falar de circuncentro. Isso ocorre porque o ponto médio da hipotenusa, que é esse ponto N aqui, ele é o circuncentro, que é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo retângulo. Muito legal essa propriedade, talvez a propriedade, depois da questão do baricentro dividir na razão 2:1, acho que essa é uma das propriedades mais importantes. Tem um exercício do Enem bem legal, do guindaste, para quem lembra, que eu vou resolver ele numa aula aqui, que a gente resolve em 2 minutos usando essa possibilidade. Se eu tiver um triângulo retângulo, eu vou lembrar o quê? Que a mediana vale a metade da hipotenusa. Pensa nesse círculo aqui, pessoal. Guarda essa figura na sua cabeça. Memoriza essa figurinha aqui, que essa figurinha é bacana demais. Então, pessoal, vamos agora direto para fazer 2 exercícios, para essa aula não ficar muito longa. Eu separei 2 exercícios que são da SpaceX.
um vestibular que é interessante do ponto de vista matemático e tem bastante exercício de geometria plana, e eu separei esses dois que eu gostei, que dá para aplicar bem aquilo que eu falei na aula de hoje. Então vamos ver, ó, os lados AB, AC e BC de um triângulo ABC medem respectivamente 4, 4 e 6. Então a medida em centímetros da mediana relativa ao lado AB é igual a tal. Então, para você parar agora, dá uma pausa, tenta resolver, dá uma assistida na aula, revisa e vê se você consegue, com o que eu ensinei agora há pouco, resolver esse problema. Como é que a gente vai fazer? Os lados AB, AC e BC medem 4, 4 e 6. Vamos fazer esse desenho, né, gente? Então, bora pro desenho. Geometria tem que desenhar. Então, eu vou fazer assim, ó. Se tem 4, 4 e 6, né, é um triângulo isósceles. Então, eu vou tentar desenhar ele mais ou menos assim. Então, esse seria o lado 4, esse seria o outro lado 4, e aqui a gente teria o lado 6, tá bom? Né? Mais ou menos isso. Então vamos pôr aqui os valores, 4, 4 e 6. Vamos pôr as letrinhas também, ó. Os lados AB e AC medem 4 e 4. Então, AB, o A tem que estar aqui, ó. E AC, deixa eu trocar de lado, vou pôr o C aqui e o B aqui, tanto faz, tá? Os lados AB e AC medem 4 e o lado BC mede 6. Fechou? Aqui, ó. E ele pergunta direto: qual é a medida em centímetros da mediana relativa ao lado AB? Mediana relativa ao lado AB. Quem que é a mediana relativa ao lado AB, então? É a seviana, é o segmento que vai sair do vértice C e encontrar o lado AB no seu ponto médio. Então, vamos dizer que o ponto médio está mais ou menos aqui. Esta daqui vai ser... Deixa eu pegar a reguinha aqui. Esta seviana aqui, esse segmento aqui, vai ser a mediana procurada, e ele está pedindo o valor dela, ou seja, eu vou chamar isso aqui de x. Isso é o valor que eu estou querendo achar. Para continuar, então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou desenhar primeiro uma outra mediana aqui, que é essa mediana aqui. Ó, vou desenhar a mediana relativa à base, relativa ao lado CB, a base do triângulo isósceles. E agora, pessoal, eu vou olhar... Vou chamar esse ponto aqui de M. Você concorda que isso aqui é uma mediana? Como o triângulo é isósceles, essa mediana ela é igual à altura desse triângulo isósceles, e ela dividiu em duas partes iguais, porque é mediana. Então, divide o lado oposto em duas partes iguais. Igualmente aqui, né? Aqui a gente tem 2 aqui e 2 aqui, uma vez que o total aqui é 4. Primeiro de tudo, quanto mede essa mediana aqui, AM? Tá? Então eu vou fazer um desenho aqui, essa mediana AM, que eu vou chamar de H, tá bom? Então, ó, ela está em verde aqui e eu estou chamando ela de H. Vou destacar isso aqui, ó. Como é que eu vou calcular isso? Pitágoras, né, pessoal? Ó, então eu vou desenhar aqui mais ou menos, ó. Aqui é o ponto M, tá? Vamos enxergar esse triângulo aqui, ó. Vamos enxergar esse triângulo aqui, ó. Tanto faz o da direita ou da esquerda, esse aqui, ó. Então, ó, AMB. Desculpa, eu fiz para o outro lado. Então, AMC. Quanto que é o CM? Aqui é 3. Aqui é H, que é o que eu quero saber, e aqui é 4. Então, é um triângulo retângulo com a hipotenusa igual a 4, cateto 3 e outro cateto H. Cuidado que não é o triângulo 3, 4, 5, hein? O triângulo 3, 4, 5 é 5 na hipotenusa. Esse aqui ele tem o 4 na hipotenusa. Então, como é que eu vou escrever aqui Pitágoras? H ao quadrado mais 3 ao quadrado igual a 4 ao quadrado, certo? 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9. Então, 16 menos 9 dá 7. Então, essa altura aqui, ela é raiz de 7. Então, o que é a raiz de 7? É a altura aqui, é essa mediana. A mediana AM. Não é a mediana que eu quero. Eu quero essa outra mediana vermelhinha aqui. Então, eu já guardei esse daqui que é o AM. Tá certo? Agora, vamos adiante. Segundo passo. Vamos calcular... o GM, o que é o G? Vamos pôr aqui, ó, o G é o ponto aqui baricentro, né? Então vamos chamar esse ponto aqui de G, tá um pouco poluído aqui, hein? Aqui é o GM, então eu quero esse ladinho aqui agora. Como é que eu vou fazer isso, pessoal? O GM, eu não preciso quase fazer conta nenhuma. Lembra que eu falei agora há pouco que a mediana, o baricentro, divide a mediana em dois segmentos na razão 2/1? Qual que é a altura toda? Raiz de 7. Então, raiz de 7 é tudo isso aqui. O baricentro está aqui, eu estou querendo esse pedacinho aqui, pessoal. Vou pintar aqui de roxinho, ó. Esse pedacinho aqui. Esse pedacinho que é o GM, ele vai valer quanto, pessoal? Lembra que ela divide na razão 2/1? Se a mediana inteira é raiz de 7, esse pedacinho aqui é 1/3 da mediana. E o outro pedacinho é o 2/3. 1/3 dessa mediana, então, vai ser raiz de 7 sobre 3.
Esse é esse pedacinho GM aqui. E agora, tá quase no fim, pessoal. Olha que legal esse problema, que rápido de resolver ele. Sei que eu tô correndo um pouco, mas aí você vai pausando e vai tentando acompanhar os passos. Vou olhar este triângulo aqui, ó. É um outro triângulo retângulo, fica comigo, ó. Vou desenhar aqui, assim, assim, mais ou menos. Ele é reto aqui, né? Aí aqui a gente tem o ponto G, aqui a gente tem o ponto M, aqui eu tenho o ponto G, e aqui eu tenho o ponto C, certo, pessoal? E aqui, ó, o CG, que é esse pedaço aqui, ele é um pedaço do que eu quero, mas é quase tudo já. Então vamos lá. Quanto que é o GM? O GM é esse pedacinho roxo aqui que eu já calculei. Raiz de 7 sobre 3. Beleza? E o CM? O CM a gente já sabe aqui, ó, era 3. Então eu vou calcular esse outro pedacinho aqui que falta, o GC, que é esse pedacinho aqui, ó. Esse. Ele mede A. Vamos chamar ele de A, por exemplo. E Pitágoras de novo, só que o A é hipotenusa agora. Então, vem comigo. A ao quadrado igual raiz de 7 sobre 3 ao quadrado. Raiz de 7 sobre 3 ao quadrado é 7 sobre 9. Mais 3 ao quadrado, que é 9. A ao quadrado, então, vai ser igual a 7, vamos por 9 aqui, MMC, né? Mais 81 sobre 9, que vai dar 9. 7 mais 81, 88. Então, A ao quadrado igual a 88 sobre 9. E isso vai me dar o quê, então? O A é igual a raiz quadrada de 88 sobre 9. Caramba, que números, hein? Facinho, pessoal. Olha as alternativas, é tudo raiz, né? Então, o que vai dar esse raiz de 88 sobre 9? Raiz de 88... 88 é 22 vezes 4. Então eu tiro o 4 da raiz, vai ficar 2 raiz de 22 sobre a raiz de 9, que é 3. Então, pessoal, o que é o A que eu achei? Este pedacinho aqui, ó, do C até o G, que é o baricentro. Então, nesse triângulo aqui. Agora, pessoal, tá no fim. Vamos ver se você descobre o que a gente faz agora. Eu já conheço uma parte da mediana. Mas o que eu falei de novo agora há pouco? O baricentro divide a mediana. O baricentro divide a mediana em duas partes na razão 2 para 1. Ou seja, isto daqui é o dobro disso. Certo? Então, isso aqui que está aqui é 2/3. Isso aqui que está aqui é 2/3 da mediana. E isso aqui que está aqui é 1/3 da mediana. Galera, olha só. CG, que é o lado A, CG, que é a medida A, é 2/3 da mediana. Então, quanto que é a mediana, pessoal? A mediana vai ser, claramente, simplesmente, né? X igual a raiz de 22. Por quê? Porque esse pedacinho aqui é 2/3 da mediana. Então, a mediana tem que ser raiz de 22. Se você quisesse, você poderia calcular esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui é a metade de 2 raiz de 22 sobre 3, que daria raiz de 22 sobre 3. Aí você soma esse pedaço com a outra metade, mas você está somando 2/3 com 1/3, concorda? E aí, então, a mediana é raiz de 22 e a letra é E. Exercício bonitinho, não é fácil, não é fácil. Então, se você acompanhou e viu até agora, conta se você entendeu, repassa ele, faz passo por passo, faz o teu desenho e vem aqui no chat e conta para mim. Entendi, não entendi aquele passo, foi muito corrido. Faz com mais detalhe, que aí eu explico lá no chat, tá bom? Vamos passar para outro? Então, agora o segundo problema, e último dessa aula, um outro da SpaceX, né? Esse está bem bonitinho aqui. Em um triângulo, engraçado que esses exercícios da SpaceX, eles não têm desenho, né? Até no exercício anterior eu deixei um desenho mais bonitinho para você, ó, se você quiser printar. Mas ó, olha o meu desenho aqui. E olha esse desenho mais bonitinho que eu fiz com o software, né? Então vamos lá. SpaceX 2019, de novo, um triângulo ABC. Eu estava falando que os exercícios da SpaceX são interessantes porque são exercícios de geometria sem desenho. Então isso requer uma capacidade de imaginação complexa, né? Não é tão simples assim. Mas vamos lá. Em um triângulo ABC, BC é igual a 12 e a mediana relativa a esse lado mede 6. Então vamos começar fazendo um desenho assim. BC igual a 12. Vamos por mais ou menos assim. Então vamos pôr aqui o lado, o ponto B e o ponto C. Isso aqui é 12. E a mediana relativa a esse lado mede 6. Então, o que é a mediana relativa a esse lado? É um ponto que vai vir lá do vértice A, que eu não sei onde vai estar, e vai medir 6. Pessoal, 6 da mediana
significa que a mediana é metade da hipotenusa. Opa, o que nós falamos agora há pouco? Quando a mediana é metade da hipotenusa, o triângulo é retângulo. Não vou usar esse fato, mas para eu desenhar vai me ajudar. Eu sei que eu vou ter um triângulo retângulo aqui, então eu posso pôr ele mais ou menos assim, ó, e eu estou sabendo que esse ângulo aqui é reto, embora eu não vá precisar disso. O que eu preciso é saber que a mediana aqui, que é esse ponto aqui, ela mede quanto? Ela mede 6. Então nós temos 6 aqui, 6 aqui e 6 aqui, por isso que eu sei que o triângulo é retângulo. Até agora vamos ler de novo. Em um triângulo ABC, BC igual a 12, faltou dizer quem é o vértice lá em cima, é o vértice A, e a mediana relativa a esse lado, ao lado BC, mede 6. Sabendo-se que a mediana relativa ao lado AB, opa, mediana relativa ao lado AB, vou pegar uma outra cor aqui, ponto médio do lado AB, vou ligar lá com o ponto C. Opa, achei a mediana relativa ao lado AB. Vamos chamar esse ponto aqui, médio aqui embaixo, de M, e vamos chamar esse outro ponto médio aqui de N, só para a gente dar nome para as coisas e falar delas bonitinho. Então, o segmento 6 aqui é a mediana, esse 6 é metade da hipotenusa, esse outro 6 é metade da hipotenusa. Lembrando que ele não falou que o triângulo é retângulo, e eu não preciso disso, mas eu já sei que é. E ele fala que essa mediana que eu pintei de verde, ó, relativa ao lado AB, mede 9. Opa, 9. Eu tenho que dividir a mediana em duas partes, sendo que uma é o dobro da outra. Pensa um pouquinho comigo. Se uma mediana mede 9, esse pedaço aqui mede o dobro desse, quanto que é, pessoal? 3, 2, 1 para você adivinhar. Olha lá. 9, eu vou dividir em 3 terços, né? Eu vou dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 1 terço é esse 3 aqui. E os outros 2 terços seria 6. Então, eu tenho aqui esse pedaço, essa mediana não vale 9, ó, e esse ponto aqui é o baricentro, né? Sabe que esse preto aqui é o ponto G, baricentro, ok? Então, o que eu tenho? Vamos resumir de novo, ó. Ele falou que eu tenho a mediana relativa ao lado BC, 6, e o lado BC, 12. Ele falou que a mediana relativa ao lado AB é 9, e eu já dividi ela, porque eu sei que aqui é o baricentro, eu já dividi esse pedaço 6 e esse pedaço é 3. E aí simplesmente acabou os dados. E ele pergunta qual é a área desse retângulo. Tem gente que pode achar que esse 6 é a altura do triângulo, e aí basta fazer base vezes altura, mas não é. A altura tem que ser perpendicular. Isso aqui é a mediana. Neste caso, esse 6 não é a altura. Mas olha só este triângulo aqui que eu estou pintando agora. Esse triângulo aqui, ó, esse lado aqui, ó, ele mede 6, que eu acabei de descobrir. Esse outro lado aqui, ele também mede 6. E esse daqui, quanto que ele mede? Ele não falou que essa mediana era 6? Vamos fazer o mesmo truque? Se a mediana é 6, eu tenho que dividir ela em 2 terços e 1 terço. Então, quem que vai ser os 2 terços de cima? 4. E aqui vai ser 2. Então, este triângulo aqui, ele é 6, 6 e 2. Ele é um triângulo isósceles. Eu preparei um desenho mais bonitinho aqui para você ver. Essa mediana aqui mede 6, aqui é 4 e aqui é 2. Essa outra mediana mede 9, aqui é 6 e aqui é 3. Aqui é metade da hipotenusa, que vale 12, eu sei que é metade, então aqui é 6. Então este é o triângulo que eu quero. E eu sei calcular a área desse triângulo. Mas, professor, para que eu quero a área desse triângulo? Lembra da propriedade que eu falei agora há pouco? Ó, vamos voltar lá. Aqui. As 3 medianas dividem o triângulo grande em 6 triângulos de mesma área. Oh, que beleza! Aí sim! Eu calculando a área deste triangulinho aqui, eu sei que todas as outras são iguais. Então, eu calculo a área deste triângulo e multiplico ela por 6. Pessoal, vocês vão olhar no YouTube. Vocês vão procurar esse exercício aqui aí no YouTube. E vocês vão procurar os professores que fazem esse exercício. Não vi nenhum. Pode ser que eu esteja enganado. Eu não tô falando mal de nenhum professor aqui. Mas não vi nenhum professor usar essa propriedade. O pessoal usa lei dos cossenos, o pessoal usa várias outras coisas, dá voltas aqui. Esta propriedade aqui eu achei mais simples e mais bonitinha, tá? Então, assim, é simplesmente calcular a área desse triângulo isósceles aqui. Vamos desenhar ele aqui do lado? Ó. Vou desenhar ele aqui para você. Então, eu tenho aqui 6, aqui é 6, e aqui é 2. Ele é isósceles. Então, aqui é 6, aqui é 6. Aí eu vou fazer o quê? Vou traçar a altura do triângulo isósceles. A base não era 2? Se a base é 2, metade para cada lado é 1. Olha o que eu tenho aqui. Um triângulo retângulo.
E aqui eu vou calcular a altura desse triângulo isósceles. Para que eu vou calcular a altura desses isósceles? Lembra, pessoal? Eu quero calcular essa área aqui. Quando eu calcular essa área, eu vou multiplicar por 6 e eu cheguei na resposta. Vamos calcular essa altura aqui. 6 é a hipotenusa, então eu tenho 6 ao quadrado, igual a h ao quadrado mais 1 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. 1 ao quadrado, 1. 36 menos 1, 35. Então eu tenho que h ao quadrado é 35. Então eu tenho que a altura é raiz quadrada de 35. Essa é essa altura aqui. Então qual que vai ser a área desse triângulo, pessoal? 1 meio, ou base vezes a altura sobre 2, ou 1 meio vezes a base vezes a altura. 1 meio vezes a base, lembra que a base é 1 aqui e 1 aqui, então a base é 2. E a altura acabei de achar que é raiz de 35. Certo? Cortei aqui. Qual que é a área, pessoal? A área é raiz de 35. A área de quem? Desses isósceles aqui. Isso aqui é raiz de 35. Então eu tenho raiz de 35 uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. A área total do triângulo ABC, então, vai ser 6 vezes a raiz de 35 centímetros quadrados, o que vem a ser a alternativa C. Pessoal, muito legal, 2 exercícios de aplicação. Então, vamos estudar mediana, vamos estudar baricentro. Eu vou gravar mais umas aulas mais curtinhas com alguns exercícios. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. Um abraço, fiquem bem. Tchau, tchau.